Então, vamos lá. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre dos grandes problemas que a gente está enfrentando, e é uma luta não de agora, é de muitos e muitos anos, desde os anos 50, e a maioria fala isso como fosse teoria da conspiração, e na verdade não é, é uma grande realidade, né, que a gente está enfrentando com o nosso mercado, com a forma com que as empresas trabalham a nossa vida, a forma com que os governos levam a nossa vida, ou seja, a forma nossa, do ser humano em si. Porque para nós começarmos a falar sobre isso, nós temos que falar também de nós, de cada um de nós. Nós hoje vivemos num mundo onde o ser humano, né, para maior comodidade, ele cada vez ele faz mais, compra mais alimentos prontos, cada vez ele precisa de consumir mais enlatados, mais comidas com pote, cada vez você precisa usar um batom, um creme, uma maquiagem, né? Cada vez mais você precisa se alimentar e comer diversas carnes, tipo de animais. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado. Então, gente, além de nós mesmos nos agredir a natureza com poluição, com agrotóxico, com erosão, com queimadas, que a gente tem sabido muito por aí, né? Além disso tudo, a gente também se agride, né? Tem a parte consciente de quem, por exemplo, fuma, bebe muito, né? Tem diversos tipos, sabe que a gente não deve comer determinadas gorduras, né? Não usar coisas tão sintéticas. E tem aquelas que a gente ainda nem sequer sonha que a gente está consumindo determinadas coisas dentro de um alimento, ou, por exemplo, de um esmalte de unha, de um batom, de um creme, de um medicamento, né? Daquela panela que a gente cozinha. Então, a gente vai ver que por mais que a gente se cuide, a gente sempre vai estar, devido à modernidade em que vivemos, a gente vai estar cheio de risco todos os dias. E é por isso que eu sempre estou trabalhando com vocês aquela parte que nós precisamos nos desintoxicar diariamente de tudo, porque nós nem temos muita ideia daquilo que nós colocamos para dentro, o que tem, né? O que não tem dentro dos medicamentos. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre o flúor, né? Na verdade, a nossa vida está em constante perigo, e com o flúor muito mais. Só que tu vai dizer, bah, Estela, mas parece teoria da conspiração mesmo, tu tá falando do flúor, mas flúor tem na água, tem gente que diz que flúor é bom, tem gente que diz que o flúor não é bom, tem médicos que acham que o flúor, que a pasta tem que ter flúor, tem outros que dizem que não, né? E por que ele é um perigo constante? Porque, infelizmente, eu vou mostrar hoje para vocês que o flúor ele está introduzido em diversas formas na maioria das coisas que nós consumimos. E é por isso que a gente tem tantos problemas de saúde, né? Embora você faça uma boa alimentação, uma boa nutrição, tu faça tudo o que, vamos dizer, a gente deveria. Mas, Estela, hoje estamos vivendo mais. Sim, nós estamos vivendo mais, com muito mais dificuldade. A medicina avançou muito na maioria das áreas, mas jamais uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia vai permitir que a gente use um medicamento
que realmente traga 100% de benefício e nada de contraindicação, como jamais a indústria vai eliminar determinados componentes para botar outros um pouco mais caro, desde que esse produto traga para nós mais saúde. Então, nós temos que ter consciência que quem quer viver bem, estar vigilante, tem que estar atento às coisas que acontecem neste mundo que nós vivemos. Então, o flúor foi introduzido inicialmente, as primeiras notícias calamitosas, as notícias horríveis que a gente tem registrado na história, foi através do Hitler. Por quê? O nazismo usou flúor nos campos todos de concentração. Eles ferviam o único alimento, além de estar na própria água, eles ferviam o único alimento que era repolho, que dava para a maioria das pessoas, com o flúor. Para quê? Para que este flúor, vocês vão ver que o flúor, a maioria tem muitos alimentos que tem, só que fervido com a nossa água fluoretada, potencializa muito. Que ele nos traz é que ele trabalha na nossa glândula pineal, que é o que vai fazer o quê, gente? Vai trabalhar os nossos sentidos, as nossas emoções, então você fica mais dócil, mais calma, mais, vamos dizer, cordeirinho, né? Em vez de ser uma pessoa com um raciocínio mais amplo, com uma visão mais ampla, né? Então, gente, Hitler fluoretou todas as águas do campus de concentração. Ele fez estudos e cada país que ele queria dominar, a primeira coisa que ele fazia era tomar posse da onde ele podia botar flúor na água para as pessoas, né? Então, infelizmente, desde os anos 50, a nossa água é fluoretada. Outros países da Europa, depois até posso dizer para vocês, a grande maioria não tem flúor na água, porque nós já temos muitos alimentos que já dão flúor suficiente para não ter cárie, né? Que o flúor veio para a nossa vida, ou usaram ele para nós e usaram a história da cárie, embora a cárie diminuiu muito no mundo, mas porque diminuiu o tipo de açúcar dos alimentos, vamos dizer, as mães, os jovens foram informados, né? Aprenderam a escovar melhor os dentes, a mídia ajudou muito mais, então houve uma baixa de cáries no mundo, mas já tem estudos comprovando que nada tem a ver com a água fluoretada, que foi por esse motivo que eles inventaram de botar flúor na nossa água, né? E como se não bastasse, tem alguns países, né? Uns estão em projeto, outros países já está em andamento, outros países estão estudando de que forma vão fazer, né? Certo? E outros já, infelizmente, já colocando flúor no sal. Por quê, gente? Sal é o que vai nos nossos alimentos, a maioria não consegue comer sem, ou seja, 99,99% da população usa sal, como nós usamos água. Então, eles estão atacando as formas assim onde o nosso povo tem que consumir, né? Certo? Então, o flúor é um dos produtos químicos que, comparado a qualquer outro, arsênico, alumínio, cádmio, esses produtos, né, principalmente o flúor, ele causa mais mortes no mundo e mais câncer com maior rapidez do que todo mundo imagina ou pensa, né? A
famosa casadinha brasileira, feijão com arroz. Tá? O feijão com arroz, tanto o feijão quanto o arroz, tem flúor. Tá? Flúor normal, flúor natural, certo? Só que no momento que esse flúor é cozido, ou seja, esse arroz é cozido, esse feijão é cozido, né? Com água da torneira fluoretada, ele passa, por exemplo, de 0,2 a 13% de flúor. Ele aumenta a quantidade. Então, só para nós brasileiros não precisaria ter flúor, porque nós já temos no nosso feijão com arroz, nós já temos flúor em outras verduras, né? Como, infelizmente, né? A gente sabe que o flúor é o segundo, ele só não mata mais que o arsênico e que o chumbo, mas ele é um dos maiores problemas de toxinas, de mortes que ocorrem neste mundo, não é no Brasil, é no mundo. E, infelizmente, tem muitos medicamentos que têm altas quantidades de flúor. Por exemplo, o Prozac, que é aquele alimento que inventaram para os velhinhos ser mais felizes, né? Aqueles medicamento, né? Esse flunitrazepam é um medicamento, o Valium é outro medicamento que muita gente usa e, na verdade, ele é muito mais prejudicial do que um Boa Noite Cinderela, né? Na verdade, ele vai estar causando para nós uma série de doenças que vocês logo vão ver, principalmente fraqueza muscular, né? Como se não bastasse ter nos nossos medicamentos, tem alguns suplementos vitamínicos, tem Flúorgel, né? Flugogel para fazer bocejo na boca. Essas tinas que eu estou sempre falando, das civastastinas, tudo tem uma base de flúor, né? E ali vem as nossas famosas pastas ou cremes dental, como quiserem chamar, como uma Sensodyne. Eu vou falar o nome das marcas, porque isso aqui é mundialmente conhecido, como Parodontax, né? E os Listerines de enxágues da boca têm uma quantidade imensa de flúor, né? E o que esse flúor faz, gente? Olha só, acelera o processo de envelhecimento, distúrbios mental, as pessoas se tornam mais estúpidas, a grande quantidade de crianças nascendo com autismo tem muito a ver com a parte do consumo de flúor da mãe, dor de cabeça, problemas circulatórios do coração, apatia, falta de motivação, abstinência, né? Ataca principalmente a nossa glândula pineal, que eu não consigo dizer essa palavra direito. E para quem tem problemas de tireoide, é um tiro o flúor, né? É muito terrível para essas pessoas. Baixa o nível de estrogênio, por isso que cada vez hoje os homens têm mais problemas, porque baixa o nível de estrogênio e testosterona. Já falamos do câncer, danifica muito o cérebro dos fetos, né? O DNA vai até o nosso DNA, gente. Danifica estômago, diminui o tempo de vida das pessoas. Muita gente usa, por exemplo, creme dental para combater uma série de doenças da boca, gengivite, piorreia, né? Mas o flúor acaba dando uma baita retratação na gengiva, ou seja, as gengivas diminuem, né, a sua camada de proteção.
Osteoartrite acelera o problema de osteoporose nas pessoas, pedras nos rins, né? Maioria está comprovada das doenças de Alzheimer tem essa toxicidade do flúor, né? Perda de visão, retratação de gengiva, disfunções sexuais, e ele é um grande sedativo. Todo mundo fala e reconhece quando a dosagem do flúor está alta em alguém é quando ela tem os dentes manchados, que seria uma fluorose dentária, né? Que aparece as manchinhas nos dentes, manchinhas brancas. E antigamente tinha muito essa história de os colégios mesmo fazer o dia dos flúor, levava lá dentista, as enfermeiras para aplicar flúor nas crianças. Este detalhe parou já de existir na maioria, mais de 90% das escolas não fazem mais esse procedimento. Por quê? Porque por menor que seja aquele enxágue que as crianças fazem com o flúor na boca para ajeitar, ela sempre vai engolir. E o grande problema da toxicidade do flúor, que ele é acumulativo, o corpo sozinho não consegue botar ele para fora. E se a gente tem ele na água, tem ele nos alimentos, tem ele na maioria nas panelas que vocês vão ver de Tefal e tudo, a gente tem flúor, né? E flúor está comprovado que ele vai fazer uma calcificação muito diferenciada, ou seja, uma hipercalcificação, né? Ou vai fazer uma calcificação, a pessoa, os ossos não se calcificarem da forma correta. Então, câncer dos ossos, a maioria é por problema de flúor, né? A osteoartrite, osteoporose, toda essa parte de ossos e dentes tem tudo a ver com o flúor na nossa vida, né? Então, gente, o pior de tudo que eu acho é os transtornos que, principalmente na idade pequena, as crianças já começam a ter quando do consumo de cremes dental com flúor. Por isso eu faço um apelo a todas as vós, todas as mães, né? Não consuma, não coloque nenhum creme dental que tenha flúor, porque eu já contei para vocês, vou repetir hoje uma grande história sobre o flúor, né? O que o flúor causou numa criança que foi tratada em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. Ou seja, flúor, naquela época, os cremes dental eram maravilhosos para as crianças, tinham uns gostinhos de chiclete ping-pong, aquele tutti-frutti. Então, a mãe tinha lá no banheiro a escovinha de dente, né? E aquele creme dental. Era muito saboroso, a mãe saía, a mãe ia fazer alguma coisa, alguma atividade dentro de casa, a criança ia lá, botava... comia, como se fosse um chiclete, uma bala ou algo assim, porque era doce, era gostoso e ainda dava aquela sensação de frescor na boca da criança. E, infelizmente, isso aconteceu mais do que 3 vezes com um casal de amigo meu, ou seja, que tinha um menino de 2 anos de idade. Esse menino ia lá no banheiro, comia a pastinha dental, ela só notou 2 vezes que a pasta dental acabou muito rápido, mas não se fragou que poderia ser isso, achou que era apenas um problema de desperdício. Essa criança começou a convulsionar e numa dessas convulsões não tinha, vamos dizer, socorro imediato, e essa criança virou vegetativa, 90% vegetativa. Ela não mexia nem os olhinhos. Tá? Ela ficou... Quando eu fiquei sabendo desse caso, essa criança já era vegetativa há 6 meses, ela tinha muitos problemas, e aí a gente foi, porque eu tinha voltado de um treinamento nos Estados Unidos, onde eu ouvi uma palestra sobre
o poder do ômega 3 para fazer novas terminações neurológicas, né? E foi dessa forma que o Hospital Pequeno Príncipe fez parte desse experimento e a gente conseguiu recuperar em torno de 48% a 60%, deve estar hoje já, dessa criança. Hoje ela, graças a Deus, já senta e ela já frequenta a escolinha APAE, né? Amarrada na sua cadeira e tudo, mas antes ela não fazia absolutamente nada. Hoje ela já consome papinhas, não precisa só ser alimentada por sonda. Então, gente, flúor, principalmente, tem que ter um grande controle de creme dental com flúor. Tá? Não devemos usar de forma nenhuma. Aonde mais tem fonte de flúor? Infelizmente, no agrotóxico, nesse monte de veneno que é colocado nas nossas plantações, nas nossas frutas, nos nossos legumes. E a gente ficou sabendo que o ano passado o Brasil foi o campeão de importação de venenos de agrotóxicos, que estava proibido em todos os outros países. Como vocês estão vendo ali, infelizmente, em medicamentos, nas famosas panelas de Tefal, que muita gente ama de paixão, as panelas de Tefal, e se ela está riscada, se ela está com o fundo soltando, ou mesmo que já soltou um monte, tenha bem pouquinho, por favor, descarte, porque quanto mais riscada, mais aparentemente, mais fácil se solta, né, esse veneno na nossa alimentação do dia a dia. Nas tintas, né, em muitos alimentos, vamos dizer, nas carcaças dos nossos carros, no computador que nós temos, nas ceras de poluir e na água, infelizmente. Mas, pasme, meninas, muito, muito, muito tem em esmaltes, em determinados, não estamos falando em todos, em batons, né, flúor, em cremes para cabelo, cremes não, tinturas para cabelo, né? Certo? Quanto maior o nível de cor, mais é necessário ter uma quantidade de flúor para que haja essa reação química. Da onde eu estou tirando tudo isso para vocês? Eu tive a honra de ser uma colega de Mônica Lacombe Camargo, uma grande especialista em aloe vera. Ela é uma mulher muito viajada pelo mundo, fez estágio na Índia, em muitos lugares, e ela fez esse livro chamado O Dossiê do Flúor, né? E eu convivi com ela e a gente fez um curso e a gente fez um seminário sobre o flúor em Portugal, né? E ela escreveu esse livro, Dossiê do Flúor. Então, quando vocês quiserem, vocês podem pedir isso nas livrarias, ok? Mas não é essa só a única fonte. Eu vou mostrar para vocês que hoje tem muitos livros gritando, pedindo socorro, pedindo alguém que se engaje, alguém desses nossos governantes, alguém que realmente, né, proteste e ajude a tirar esse vilão da humanidade. Porque o flúor é um vilão. Nos países da Europa, só tem 2 até hoje que ainda continuam usando água fluoretada, mas numa quantidade muito menor do que a nossa. Então, flúor é um gás, né, como o iodo e o cloro, extremamente volátil, mas ele é um produto que ele está assim, ele é muito assimilado pelo nosso estômago, ele é super absorvido pelo nosso intestino, e o pouco que se consegue eliminar ele, se elimina pelos rins, né? E que é o responsável em torno de 50% de tirar esse flúor ingerido. Mas ele, infelizmente, tem refúgios, ele consegue se refugiar junto aos nossos ossos,
aos tecidos conjuntivos, junto ao cálcio, aos dentes, aos ossos, né? Que são o maior reservatório de cálcio, e para lá é que se dirige esses excessos. Então, é por isso que hoje, gente, e para a nossa glândula pineal, que a gente tem, que ela vai acabando, ela vai perdendo a flexibilidade, ela vai se calcificando, né? Por causa do quê? Do excesso de flúor. Então, aumentando muito os problemas da nossa vida. E aqui tem uma série de reportagens, né? A gente tem um livro de 280 páginas, tem muita coisa, a gente não poderia passar tudo isso do flúor num único treinamento, né? Mas a nossa glândula pineal, o caso dos ossos, né? É a parte que mais sofre com o problema do flúor, porque existe uma inflexibilidade, porque o corpo vai perdendo isso, vai ficando rígido, a gente se torna extremamente quebradiço, entra e trabalha e de uma forma muito triste no nosso colágeno, né? Fazendo com que esse colágeno das cartilagens enrijeçam, né? Infelizmente penetra nos fibroblastos, que produz o colágeno, que dá suporte às peles, aos tendão, a toda a parte da nossa musculatura. Infelizmente o flúor ele consegue se depositar em diversos lugares do nosso corpo, né? E essa fluorose aumenta o número de estímulos, provocando um excesso. E esse excesso vai fazer com que esse colágeno e essa outras parte que ele se acumula, como a gente estava falando de novo na glândula pineal, esse excesso, não, o ponto do iceberg de todo esse excesso é só quando surge alguma alteração, né? Vamos dizer, nos dentes de adolescentes ou de criança, né? Mas desde 1993 já se fala, já se apresenta diversos trabalhos, um maior que o outro, para se tentar eliminar tudo isso. Então, na verdade, nós deveríamos fazer um movimento muito grande para tirar o flúor da água, né? Porque está comprovado o quanto ele trabalha contra nós em forma de câncer, fraturas, artrites, né? Mutações, né? E muitas outras evidências. Então, olha só, rugas de pele, arteriosclerose, calcificação da coluna, cotovelos e joelhos, excesso de rigidez, né? Óssea. Tudo, infelizmente, vem do problema do flúor, né? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês que nós temos em excesso hoje no nosso dia a dia em medicamento e muitas outras coisas, uma quantidade de flúor que não deveria existir. A Jean Rosé, com visão e pensamento em nós, ela fez 2 cremes dental fabulosos, fantásticos. Por quê? Porque tem tudo o que nós precisamos para combater uma série de problemas, ou seja, todos os problemas, né, que possa surgir na nossa boca, inclusive as cáries, sem usar este elemento chamado flúor, porcaria na nossa vida. Então, vamos começar, né, com o Black Action. Foi a Jean Rosé a primeira empresa, né, a lançar uma pasta de dente, ou seja, um creme dental natural, né, à base, né, de ingredientes naturais sem flúor, sem parabenos e sem triclosan. Que isso fica para uma outra vez nós falar dos parabenos e triclosan. Uma pasta de dente que nós não precisamos usar os
os animais para testar, não tem nada de origem animal neles, né? Então, a Jean Rosé também, cada dia mais se preocupa com a natureza, se preocupa com a história dos plásticos, do triclosan, né? Cada vez mais a gente vai ter uma linha completamente saudável para ajudar o nosso corpo a combater uma série de enfermidades, uma série de problemas, sem usar algumas coisas extremamente químicas que vai prejudicar outra parte. Então, as matérias-primas usadas são todas saudáveis e eficazes. Por exemplo, no Black Action nós temos menta e aloe vera. Gente, eu sou fissurada em aloe vera. Porque a aloe vera tem uma penetração, além de ser bactericida, germicida, né? A aloe vera, se vocês fizerem a pesquisa, principalmente, né, num livro que nem este, de 670 páginas, vocês vão ver que a aloe vera é a única planta que combate, né, as bactérias gram-positivas e gram-negativas, todas essas bactérias que seria necessárias antibióticos muito forte que daria outros malefícios. Então, a aloe vera faz isso de uma forma natural, sem essas contraindicações, né? Então, tem um carvão ativado maravilhoso que vai ajudar muito na parte do clareamento, que ele é com micropartículazinhas, ou seja, ele é micronizado, né? Então, essa carga desse carvão junto, ele vai ajudar muito a limpar os dentes sem agredir, né, o brilho, sem agredir o verniz dos nossos dentes. Então, por isso mesmo que tem dentistas, eu digo, mas tem um dentista que fala sobre o nosso creme dental, atestando a qualidade dele, né? Por ser antibacteriano, anti-inflamatório, cicatrizante, né? E é extremamente refrescante, o sabor é muito bom, né? Porque além da aloe vera fazer toda essa parte, nós temos a menta, né? Nós temos a glicerina, que é também de origem vegetal e que é bem garantida essa procedência, e o xilitol, que vai fazer esse trabalho de combater as cáries e dar esse saborzinho gostoso, ou seja, levemente adocicado que a gente tem no Black Action. Então, quais os benefícios da Black? É muito simples, ele é odontologicamente testado, então não vai ter aqueles dentistas que pararam no tempo, tá? Que não fizeram nada acima para dizer risco esmalte, porque ele é odontologicamente testado. Ele clareia os dentes com segurança e tem uma ação anti-inflamatória e cicatrizante e não tem flúor, né? Recomenda-se que a gente use o Black Action, né? Mas que a gente faça uma pequena intercalada com a nossa creme dental de curcumina. E aqui vai uma das dicas da tia Estela, que sempre no final tem mais um monte, mas eu tenho que dar essa. Um dentista de Curitiba mesmo pediu para algumas pessoas adquirirem Black Action da Jean Rosé e usar da determinada forma. Uma aguinha com limão morna pela manhã, faça bochecho com ela e depois faça a escovação com o Black Action. A água com limão vai auxiliar ainda, intensificar, né, o clareamento dos dentes, ok? Vai preparar melhor o dente para que ele faça um clareamento mais rápido ainda. Aqui está o queridinho, né, do creme dental de curcumina. O creme dental possui uma ação exclusiva, gente, vegana, sem parabenos, sem triclosan e sem o bendito flúor,
mas por ela ter a cúrcuma, né, que é um antibiótico natural, é um anti-inflamatório poderosíssimo. Falando nisso, o povo chinês, por exemplo, né, eles usam muito o indiano e o chinês a cúrcuma, e eles não têm cáries lá. Então, a cúrcuma por si só também faz um trabalho espetacular de combate a cárie, ou seja, a saúde da nossa boca, né? Mantendo os dentes brancos, sem gengivite, sem formação de tártaros e sem o mau hálito, né? Então, como a gente deve usar? A gente deve escovar os dentes, tanto uma quanto a outra, quantas vezes necessário, no mínimo 3 vezes ao dia, né? Sempre após refeições, para quem usa aparelho, né? Mas como uso a cúrcuma e por que eu indico você ter as duas? Pelo motivo muito simples. A Black Action você escova e você precisa fazer um enxágue completo, né? Com a de cúrcuma, você vai fazer o primeiro enxágue, né? Ali a gente ensina a usar um pouquinho, uma bolinha, num pouquinho de água e fazer um bochecho, mas eu ensino um pouquinho diferente. Escovou com o Black Atom, ótimo. Tá lindo, limpinho, refrescante, mais brilhante, mais clarinho. E vamos combater o restante de tudo que nós precisamos, né? Como uma forma de enxágue, pode escovar de novo com a curcumina e não precisa fazer 100% de enxágue. Então, eu ensino, escovou, né? Dá o primeiro enxágue, escova de novo, e essa aí você não precisa, né, fazer um enxágue completo, você pode deixar. Inclusive, para quem tem fístulas nos dentes, quem está com dor de dente, para quem está tratando raiz do dente e para quem tem aftas, né? Então, gente, a nossa curcumina elimina 99,9% das bactérias, e o xilitol ele vai ajudar a inibir as cáries, não tem flúor, pode ser usado por qualquer idade, né? E por a cúrcuma ser o açafrão, e todo mundo sabe que é anti-inflamatório, antibacteriano, clareia os dentes, né? Tem junto deste alimento, nesse nosso creme dental, tem junto aqui, né, a melaleuca. Eu sou fã do óleo de melaleuca, né? E tem calêndula, porque tudo ele vai fazer o mesmo princípio: propriedades anti-inflamatórias, antifungicidas, cicatrizantes, antissépticas, né? Anti-inflamatórias, natural, né? Então, a gente usa quantas vezes for necessário. Pelo menos eu imploro que seja 2 vezes ao dia, mas o certo seria após cada refeição. Aqui vai mais umas dicas da tia Estela. Eu sei que eu não quero apavorar nenhum de vocês, mas como nós podemos ajudar a eliminar esse flúor do nosso corpo? Aqui vai algumas dicas. Primeiro, parar definitivamente de consumir qualquer creme dental com flúor. Não pode existir na tua casa. Substitua pelos nossos cremes dental, Jean Rosé, ou Black Action, ou cúrcuma. Segundo, vinagre de maçã puro, bom. Né? O vinagre de maçã tem o ácido málico, é uma substância que ajuda a eliminar o flúor, né, que sobra dentro do nosso organismo. Então, uma colher de vinagre de maçã por dia, uma colher de sopa, num pouquinho de água, ou use, né? Eu sempre recomendo com água, que é melhor. Um pouquinho de água, uma colher de vinagre de maçã e tome
para ajudar a eliminar. Para reduzir o flúor da água que a gente toma também, né? Então, existe também, mas Estela, como é que eu vou fazer? Tudo tem flúor na água. Você pega uma jarra ou um vidro que tenha um pouco de, que tenha tampa, ou qualquer coisa que não entre mosca ou insetos, coloque água dentro e vai solarizar ela. O que é solarizar? É colocar no sol, deixar entrar o sol, e deixar que evapore esse elemento, né, esse flúor da água, tornando ela bem mais alcalina, né? E ela fica um pouquinho mais assim pesadinha, ela fica um pouco mais salubre, mas em compensação, ela vai ser uma água muito mais saudável, né? Solarizando, colocando ela no sol. Saborizando com manjericão, né? Manjericão, os antigos usavam até para dizer o tamanho do seu amor para uma namorada. Olha, eu sou dessa época, eu botava um ramo de manjericão na janela, né? Mas o manjericão, saborizando, pegando as folhinhas, dando uma leve esmagada, colocando na água, você vai tomar uma água saborizada e que esse manjericão vai ajudar a eliminar, né, esse flúor da água, certo? Ingerir pasta de dentro com flúor faz mal. Principalmente a maioria delas tem alta concentração, né? Então, se você ou uma criança botar pasta de dente na pele ou no olho, porque a gente ouve muita gente fazendo loucuras, botando para queimadura, botando pasta de dente para um monte de coisa na pele. Para muitas pessoas é extremamente tóxica. Tira dor, tia Estela. Para você ter ideia, ele clareia uma aliança, ele lustra uma panela. Então, uma pasta de dente que faz tudo isso, realmente ela não pode, né, ser benéfica para a nossa pele. Para a maioria das pessoas, irrita a pele. Lógico, vai tirar dor? Tira. Lembra? Ela tira as sensações da gente, né? Mucosa dos olhos vai desencadear algumas reações alérgicas, né? E muitas pesquisas que hoje se tem, eu tenho afta seguido, de pessoas que usam creme dental com uma concentração alta de flúor. Então, por favor, gente, tirem creme dental da vida de vocês. E enxaguante de boca, pior ainda, porque lauril, sulfato de sódio, é o que está dentro com o flúor dentro dos enxaguantes de boca que está aí no nosso mercado, né? Para vocês terem ideia, 193 países, apenas 25 deles ainda usam água fluoretada. Infelizmente, o Brasil é um deles, né? 193 países do mundo, apenas 25 ainda usa essa programação de água fluoretada, porque ela, junto com outros alimentos, ela potencializa ainda, ela faz aquele alimento que seria um benefício se tornar um malefício na nossa vida. A Índia não tem flúor na água, né? E não tem quase cárie. Na Europa, apenas 3% dos países têm fluoretação na água. Dos 25 países que têm flúor, né? São Brasil, Canadá, Chile, né? Hong Kong, Israel, Irlanda, Singapura. Por quê? Eles querem controlar, gente. Não é teoria da conspiração, mas é isso aí mesmo. E a porcentagem desses países todos são muito menor do que a porcentagem do Brasil. Então, quanto o flúor é tolerável? Apenas 1,5, né? Na água, por litro de água.
As pesquisas apontam que, na verdade, seria 0,9. O restante, então, está tudo aí prejudicando a nossa vida. E também sabe-se que meio litro de água pode conter 0,5 a 1.000 miligramas de flúor, quando já pode causar reações, né, nas pessoas de ter afta, perda de apetite, dores abdominais e náuseas. Aí, sobre a grande quantidade de flúor na água, a gente já falou, a parte da osteoporose, que abaixa o nosso sistema de imunidade, né? Que diminui os glóbulos brancos, faz danos no cromossoma, né? Pode inibir diversos problemas genéticos da gente, pode levar danos genéticos a todo ser humano, né? E é considerado, sim, uma neurotoxina. Em estudo desde 2014, na Universidade de Harvard, foi classificado o flúor como uma neurotoxina, ou seja, atua sim no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, dando prejuízos e danos irreversíveis, né? Que são considerados outras substâncias como chumbo, arsênico, mercúrio, né? E em quantidades elevadas de zinco e manganês. Agora, mais umas dicas da tia Estela para resolver e reduzir a absorção do flúor na nossa vida. Nós temos a nossa maravilhosa clorela. Então, Jean Rosé pensa em tudo. A clorela, ela elimina todos esses metais pesados e toxinas, toda essa parte, né, que a gente consome hoje, não só através da água, como pelo banho, através da nossa pele, pelos cosméticos, pelos alimentos, né? E então ela vai eliminar. Uma das outras coisas que elimina é a clorela. Por isso que a gente sempre está falando, vamos usar produtos para a gente nos desintoxicar. Então, clorela, a nossa querida aloe vera, vocês vão ver que a aloe vera com jabuticaba é fantástica nessa parte, principalmente de ajudar a nossa glândula pineal a não sofrer os danos do flúor, né? Também nós temos o nosso querido açafrão da terra, né? Que nós temos no nosso colágeno tipo 2, vocês vê como tudo existe um porquê, né? Nosso colágeno tipo 2 tem açafrão, porque por que o colágeno tipo 2 existe? Não é para as dores musculares, para dores nas articulações, para as hérnias de disco, para o problema de ciático, para artrose, osteoporose, para todas essas oses que a gente sofre, e ali está junto com o colágeno, o açafrão, para ajudar nós em tudo isso e a reduzir principalmente os efeitos nocivos do flúor na nossa vida. Né? O açafrão vai reduzir os efeitos tóxicos dele. Então, o uso do açafrão na nossa creme dental, o uso do açafrão no nosso colágeno tipo 2, e tem mais, o nosso Imunovit, porque a vitamina C, certo? É um produto fabuloso para também ajudar o corpo a colocar para fora as coisas que não prestam. Então, ajuda a desintoxicar o corpo, aumentando também o consumo de vitamina C, né? Certo? Como, por exemplo, uva, limão, né? Laranja, certo? Pode ser um grande aliado para a gente colocar para fora todas essas porcarias. Então, o que eu peço para vocês, meninas e meninos, por favor, se você é um pai responsável, se você é uma mãe ou uma avó responsável, jamais consuma creme dental com flúor. Não importa o que o teu dentista diga, porque tu tem tudo que você precisa de flúor, na água, no teu arroz com feijão, e sobra flúor para todos os lados dentro do nosso organismo, ok? Então, estou aberta para as perguntas. Quem quiser
pode falar aí que eu cheguei ao fim, eu espero ter conseguido dar um pouquinho de esclarecimento para vocês sobre toda essa parte de flúor. Tem alguma pergunta, por favor, liguem o seu microfone e podem fazer para mim, tanto sobre os cremes dental, sobre o flúor ou sobre algum produto que vocês queiram saber.